Om Jnanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanoਭishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namhe Gaura Tvise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Esmerahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriya Brindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Primeiramente, então, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradattama Shri Guru Pada Padma Nitya Lila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Acharya Stotra Sata Srimad Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shri Gurudeva e também a todos os Tirupano Gauriya Guru Varga, todos os Tridantas Sannyasas, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia de Shri Gurudeva, de todos os mestres do passado, presente e futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje para dar sequência à leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 24, verso 267. Então, a cada dia, levavam comida suficiente para alimentar 10 ou 20 pessoas, mas o caçador e sua esposa só aceitavam a quantidade que podiam comer. 268. Certo dia, enquanto conversava com seu amigo Parvata Muni, Narada Muni pediu-lhe que fosse consigo visitar seu discípulo, o ex-caçador. 269. Quando os sábios santos aproximavam-se da morada do caçador, este de longe pôde vê-lo chegando. 270. Com muito entusiasmo, o caçador pôs-se a correr em direção a seu mestre espiritual. Mas não pôde cair para prestar reverências, pois havia formigas que corriam daqui para ali, próximo a seus pés. 271. Ao ver as formigas, o caçador afastou-as com um pedaço de pano. Após assim deixar o chão livre de formigas, ele caiu prostrado para prestar suas reverências. Então vocês vejam o caçador que outrora era extremamente cruel com os animais, agora se importa até mesmo com as formigas, e ele evita pisar sobre elas enquanto ele caminha, ele evita deitar sobre elas enquanto ele presta suas reverências, porque as reverências prestadas para o mestre devem ser na postura de danda, ou seja, você deve ficar completamente deitado no chão, de barriga para baixo, com os braços estendidos, né, e as pernas estendidas. Então, antes de entrar nessa postura de Dandavat,
de reverências totalmente prostradas, o ex-caçador, ele limpou o chão com bastante cuidado para remover todas as formigas. Então vocês vejam que há uma transformação, uma mudança drástica de consciência, né, simplesmente por um contato breve que ele teve com Narada Muni lá na floresta. Aí nós entendemos um verso famoso e muito importante do Chaitanya Charitamrita: Sadhu Sangha, Sarva Shastrakoi, Lava Mantra Sadhu Sangha, Sarva Siddhihoi. Esse verso diz que apenas um instante na associação, na companhia de um devoto puro pode conceder todas as perfeições. Esse é o veredito, né, de todas as escrituras sagradas. Então aqui nós temos esse exemplo, assim como muitos outros. 272. Narada Muni disse: meu querido caçador, tal comportamento não é nem um pouco espantoso. Quem pratica serviço devocional é naturalmente não violento. Ele é o melhor dos cavalheiros. Ó caçador, boas qualidades como não violência, as quais desenvolveste, não causam muito espanto, pois aqueles que se ocupam em serviço devocional ao Senhor jamais se inclinam a causar dor a outros devido à inveja. 274. Então, o caçador recebeu os dois grandes sábios no quintal de sua casa. Ele estendeu uma esteira de palha para eles sentarem-se e, com muita devoção, pediu-lhes que se sentassem. 275. Então ele foi buscar água e, cheio de devoção, lavou os pés dos sábios. Então tanto o esposo quanto a esposa beberam aquela água e borrifaram-na em suas cabeças. Não é borrifaram, respingaram, né, em suas cabeças. É este o processo que devemos seguir, né, quando recebemos o nosso mestre espiritual ou alguém que esteja no mesmo nível, ou seja, oferecendo-lhes um local para se sentar, lavando os pés deles, né, e bebendo aquela água, depois colocando essa água na cabeça também. 276. Quando o caçador cantou o Mahamantra Hare Krishna perante seu mestre espiritual, seu corpo tremeu e as lágrimas inundaram-lhe os olhos. Dominado pelo amor estático, ele ergueu os braços e pôs-se a dançar, balançando suas roupas para cima e para baixo. 277. Ao ver os sintomas de amor estático do caçador, Parvata Muni disse a Narada: de certo és uma pedra filosofal. Está dizendo que Narada, né, é de certo uma pedra filosofal. Ou seja, aquela pedra que pode transformar o ferro em ouro. Então Narada Muni, com o seu toque, né, misericordioso, transformou um ser extremamente desprezível em alguém com muita devoção. 278. Parvata Muni prosseguiu: meu querido amigo Narada, és glorificado como sábio entre os semideuses. Por tua misericórdia, mesmo uma pessoa de nascimento baixo, como este caçador, pode imediatamente apegar-se ao Senhor Krishna. Então lembra que eu falei logo no começo que Narada usou um mecanismo, né, de amedrontar o caçador em relação às reações pecaminosas que ele deveria pagar, né?
em função de estar matando os animais com muito sofrimento, e o caçador, temendo essas reações, temendo esse sofrimento, né, decidiu se render às ordens, né, aos conselhos de Narada Muni. Mas Narada Muni usou isso apenas como pretexto, porque ele queria que o caçador se tornasse um Vaishnava. 279. Narada Muni perguntou então ao caçador: meu querido Vaishnava, tens alguma renda com que te mantenhas? O caçador respondeu: meu querido mestre espiritual, todos aqueles que me enviais, sempre trazem algo para me dar. 280. O ex-caçador disse: por favor, não envieis tantos cereais. Enviai apenas o suficiente para alimentar 2 pessoas, não mais do que isso. Uma frase bem interessante, né? Como o caçador tinha plena fé de que quem estava enviando tudo era Narada Muni, assim como ele havia prometido, e ele agora pede para Narada Muni: não precisa enviar muita coisa, né? Só o suficiente para eu e minha esposa, né? Estão enviando muitas coisas já. 281. Narada Muni aprovou essa atitude dele, de ele não aceitar mais do que o suprimento diário de comida, e abençoou-o com as seguintes palavras: és afortunado. Em seguida, Narada Muni e Parvata Muni desapareceram daquele local. 282. Portanto, acabo de narrar o incidente do caçador. Quem ouve esta narração pode compreender a influência proveniente da associação com os devotos. Então, no Vaishnavismo não importa quem você foi, importa o que você é. Você deve ser respeitado por aquilo que você se tornou enquanto devoto, não em relação àquilo que você foi enquanto uma pessoa neste mundo material. Não importa qual a sua origem, qual o seu comportamento, tá? A medida de respeito e consideração no Vaishnavismo é baseado em devoção e principalmente em fé no Guru, né? Quem tem fé no Guru e quem tem um Guru elevado, aí sim essa pessoa merece o maior de todos os respeitos. 283. Dessa maneira encontramos 3 outros significados. Combinando-se esses com os outros significados, o número total perfará 26. 284. Há ainda outro significado, repleto de uma variedade de conteúdos. Na realidade, existem 2 significados grosseiros e 32 significados sutis. 285. A palavra Atma refere-se a todas as diferentes expansões da Suprema Personalidade de Deus, uma das quais é o próprio Krishna, a Suprema Personalidade de Deus em si, e as outras são diferentes encarnações ou expansões de Krishna. 286. Aquele que sempre se ocupa a serviço da Suprema Personalidade de Deus chama-se Atmarama. Existem 2 classes de Atmaramas. Um é o Atmarama ocupado no serviço devocional regulado e o outro é o Atmarama ocupado no serviço devocional espontâneo. 287. Os Atmaramas ocupados em serviço devocional regulado e espontâneo subdividem-se em 4 grupos. Existem os associados eternos, os associados que se tornaram perfeitos mediante o serviço devocional e aqueles que estão ocupados em serviço devocional e chamam-se sadhakas. Ou seja, nós temos os nityasiddhas, que são associados eternos, né? Nós temos os sadhanasiddhas, que se tornaram perfeitos pela prática do sadhana, e temos os sadhakas, que são aqueles que ainda estão praticando
né? Buscando a perfeição. 288. Aqueles que praticam serviço devocional são ou maduros ou imaturos. Por isso, há duas classes de sadakas. Como os devotos ou executam serviço devocional regulado ou serviço devocional espontâneo, e como existem 4 grupos em cada uma dessas duas divisões, ao todo existem 8 variedades. 289. Quem realiza serviço devocional regulado eleva-se à plataforma de associado eternamente perfeito, tal como servo, amigo, pai ou mãe ou amante, né? Cada um com 4 variedades. 290. Dentre aqueles que se aperfeiçoaram mediante o serviço devocional, encontram-se os servos, os amigos, os superiores e as amadas donzelas. Superiores aqui no caso seriam os pais. De modo semelhante, existem 4 categorias de devotos maduros. 291. Dentro da categoria de serviço devocional regulado, ou seja, Vaidhi Bhakti, existem também devotos imaturos, que também se enquadram em 4 variedades. Assim, no serviço devocional regulado, existem ao todo 16 variedades. 292. No caminho do serviço devocional espontâneo, existem também 16 categorias de devotos. Assim, existem 32 classes de Atmaramas que desfrutam do Senhor Supremo nesses 2 caminhos. – 293. Quando essas 32 categorias de devotos recebem qualificações através das palavras Muni Nigranta Cha Api, pode-se os incrementar de diferentes maneiras e analisá-los de maneira muito elaborada. 294. Ao adicionarmos as 26 classes de devotos a essas 32 categorias, teremos um total de 58. Podes agora ouvir-me falar sobre as manifestações e seus diferentes significados. 295. Dessa maneira, à medida que se junta a palavra Cha a uma palavra após outra, forma-se um composto. Dessa maneira, pode-se formar os diferentes nomes de Atmaramas 58 vezes. 296. Dessa maneira, pode-se repetir a palavra Atmaramana com Cha em cada um dos 58 significados, seguindo a regra acima estabelecida e ficando só com a última. Conservamos aquilo que representa todos os significados. 297. Das palavras que têm a mesma forma e o mesmo caso de terminação, a última é a única que se conserva. Então essa é uma regra dos Sutras de Panini, que compôs gramática sânscrita. Tá? Então aqui isso se refere a uma regra sânscrita. Né? 298. Quando todos os chakaras ou adições da palavra cha são eliminados, restam ainda 58 diferentes significados da palavra Atmarama. 299. A palavra briksha, ou seja, árvores, estando no plural, indica todas as árvores, tais como as figueiras de Bengala, as figueiras, as árvores capita e as mangueiras. 300. Este verso Atmarama é como a sentença. Nesta floresta, muitas árvores diferentes são frutíferas. Todos os Atmaramas prestam serviço devocional ao Senhor Krishna. 301.
Depois de pronunciar 58 vezes a palavra Atmarama, e de usar cha no sentido de agregação, pode-se adicionar a palavra Munaya. Isso significará que eles também prestam serviço devocional ao Senhor Krishna. Dessa maneira, existem 59 significados. 302. Então, tomando a palavra Nigranta e considerando Api no sentido de manutenção, procurei explicar 59 significados da palavra. 303. Tomando todas as palavras juntas, há outro significado. Quer a pessoa seja Atmarama, um grande sábio, ou Nirgranta, iletrado, ela deve ocupar-se no serviço do Senhor. 304. A palavra Api é então utilizada no sentido de determinação, e então pode-se pronunciar a palavra Eva 4 vezes com 4 palavras. 305. As palavras Urukrama, Bhakti, Ahaituki e Kurvanti são acrescidas à palavra Eva vezes e mais vezes. Assim, explica-se outro significado. 306. Portanto, já dei 60 diferentes significados do verso, e todavia há outro significado que é também muito claro. 307. A palavra Atma também refere-se à entidade viva que conhece seu corpo. Este é outro sintoma. Partindo do Senhor Brahma e indo até a formiga insignificante, todos fazem parte da potência marginal do Senhor. 308. A potência do Senhor Vishnu resume-se a 3 categorias, a saber, a potência espiritual, as entidades vivas e a ignorância. A potência espiritual é plena de conhecimento. As entidades vivas, embora pertencentes à potência espiritual, estão sujeitas a ficarem confusas, ou seja, iludidas por Maya. E a terceira energia, que é cheia de ignorância, é sempre vista nas atividades fruitivas. 309. A palavra Ketragya refere-se à entidade viva, ao desfrutador, ao líder e à natureza material. 310. As entidades vivas vagueiam em diferentes espécies de vida, em diferentes planetas. Porém, se por acaso associam-se com um devoto puro, abandonam todas as outras ocupações e dedicam-se ao serviço do Senhor Krishna. 311. Assim acabo de explicar 60 significados diferentes. Todos eles visam o serviço ao Senhor Krishna. Após dar tantos exemplos, este é o único significado. 312. Então, devido à tua associação, surge outro significado. É devido a teu serviço devocional que estas ondas de significados aparecem. 313. Esse é um verso famoso também que o Sr. Shiva diz, que é Aham vedmi shuko veti vyaso veti na vetiva bhaktya bhagavatam grahyam na bodhya na chati kaya. O Sr. Shiva diz, talvez eu conheça, talvez Shukadeva Goswami conheça, e Vyasa talvez conheça, ou talvez não conheça o Srimad Bhagavatam. Em suma, só através do serviço devocional e não através de inteligência material, de métodos especulativos ou de comentários imaginários é que se pode aprender o Srimad Bhagavatam, que é o Purana Imaculado. O que Shiva quer dizer com isso? Shiva diz Aham Vedmi. Ele diz, eu conheço, né, o Srimad Bhagavatam, ou seja, eu entendo o significado da mensagem do Bhagavatam.
né, da essência do Bhagavatam. E Shukadeva Goswami também. Mas, se Vyasadeva entendeu ou não está confirmado. Por que isso? Vejam bem, Vyasadeva, ele foi o compilador das escrituras sagradas, incluindo o Srimad Bhagavatam. Por que ele não teria a capacidade de compreender, né, o que está ali em essência no Srimad Bhagavatam? O primeiro, vamos então definir e entender o que é a mensagem do Bhagavatam, né? Qual é o humor do Srimad Bhagavatam, qual é a mensagem, né, principal do Bhagavatam. Então, todos nós sabemos que o Srimad Bhagavatam, ele é o quê? Um livro que glorifica os devotos de Krishna, né, nas suas diferentes expressões de devoção, né? Todos os tipos de devotos são descritos no Srimad Bhagavatam, e vai até o nível mais elevado, que é o nível das gopis, tá? Ou seja, o Srimad Bhagavatam, ele é um livro que descreve a devoção, tá? Diferente do Bhagavad Gita, que é um livro que descreve a filosofia e vai até o ponto de Sharanagati, ou seja, rendição. O Bhagavad Gita não fala de Bhakti, né? Por isso o Gita é um livro importante enquanto fundamento, mas não é um livro indispensável, né, para nós devotos. Então, quando o Gita termina, começa o Bhagavatam, né? Ou seja, o Bhagavatam, ele já é direto à manifestação da devoção em si e a descrição dos diferentes tipos de devotos. Então, o Sr. Shiva é um devoto, Shukadeva Goswami também é um devoto, mas Vyasadeva, ele não é um devoto no sentido estrito da palavra. Ele é uma encarnação de Krishna. Ele é o próprio Senhor Supremo, que é o objeto, né, de serviço, o objeto de adoração, aquele que recebe a devoção. Então, portanto, ele não é dotado de Bhakti. Ele não tem Bhakti. Entende? Então, é por isso que o Sr. Shiva, ele levanta essa dúvida, porque ele deseja explicar ou deixar claro, né, que o Srimad Bhagavatam, ele tem uma finalidade única, que é o quê? Ser um livro, um guia para os devotos. Tá? 314. Após ouvir todas as explicações de todos os diferentes significados do verso Atmarama, Sanatana Goswami ficou muito admirado. Caindo aos pés de lótus de Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele começou a oferecer orações. 315. Sanatana Goswami disse: Meu querido Senhor, és a suprema personalidade de Deus, Krishna, o filho de Maharajananda. Todos os textos védicos são apenas vibrações de tua respiração. 316. Meu querido Senhor, és o orador original do Bhagavatam. Por isso conheces seu verdadeiro conteúdo. Além de ti, nenhum outro compreende o significado confidencial do Srimad Bhagavatam. 317. Chaitanya Mahaprabhu replicou: Por que me glorificas pessoalmente? Deves entender a posição transcendental do Srimad Bhagavatam. Por que não consideras este ponto tão importante? 318. O Srimad Bhagavatam é tão grandioso quanto Krishna, o Senhor Supremo e o refúgio de tudo. Em cada um dos versos do Srimad Bhagavatam e em cada sílaba existem diversos significados. 319. O Srimad Bhagavatam é apresentado sob a forma de perguntas e respostas.
Assim a conclusão torna-se estabelecida. Ouvindo essas perguntas e respostas, ficamos cheios de admiração. 320. Agora que Shri Krishna, a verdade absoluta e o Senhor de todos os poderes místicos, partiu para a sua própria morada, por favor, dize-nos quem é que atualmente protege os princípios religiosos. – 321. Depois que o Senhor Krishna, juntamente com os princípios religiosos e o conhecimento transcendental, partiu para a sua morada, este Purana, o Śrīmad Bhagavatam, surgiu como o sol nesta era de Kali, para iluminar aqueles que não têm nenhuma visão espiritual. 322. Dessa maneira, tal qual um louco, acabo de explicar o significado de apenas um verso. Não sei quem aceitará isto como evidência. Então, Mahaprabhu, ele apresenta 60 diferentes significados de apenas um verso, demonstrando o total domínio dele sobre qualquer Siddhanta, diferente de qualquer pessoa que não poderia jamais ter tamanha compreensão. Então, aqui nós temos duas evidências interessantes para amparar uma coisa que meu guru dizia muitas vezes. Ele dizia que o Śrīmad Bhagavatam, todo ele tem a função de revelar as glórias de Srimati Radharani, tá? Ou seja, ele dizia que cada verso do Bhagavatam, cada sílaba do Bhagavatam, na verdade glorificava Srimati Radharani. E nós vemos que aqui no verso 318 é dito isso, que o Bhagavatam, cada um dos versos do Śrīmad Bhagavatam e em cada sílaba existem diversos significados, ou seja, inclusive o significado de Srimati Radhika. E depois, mais à frente, e o próprio fato de Mahaprabhu explicar um verso apenas com 60 diferentes significados, também já evidencia que não existe apenas um significado direto dos versos, ou um significado literal dos versos. Por exemplo, Dhruva Maharaj foi para a floresta fazer austeridades. Tá, isso é uma frase com significado direto. Mas aquele que tem a visão transcendental, ele consegue começar a quebrar essas palavras, dividi-las e ali extrair um outro significado que pode ir além de qualquer imaginação e inclusive fugir ao próprio contexto original daquele passatempo que ele está sendo contado. Então, o significado dos Vedas, de modo geral, eles têm diferentes níveis, de acordo com a realização, o nível espiritual da pessoa. Ela compreende até um certo nível, até um certo ponto. Então, não devemos nos deixar convencer ou apenas nos satisfazer com significados diretos e literais. Eles existem, claro, mas eles também podem não ser o limite. Tá? Então é sempre muito importante conhecer as Escrituras Sagradas sob a ótica de um devoto puro e perfeito, porque ele sim pode
revelar, né, toda a profundidade das Escrituras Sagradas, né, e assim nos transportar para as mais diversas dimensões que aquele conhecimento permite, né? Certa vez, o meu Gurudeva, ele disse que lá em Mathura, na Índia, diversos eruditos, né, vinham visitá-lo e procurando esclarecer alguns pontos das Escrituras Sagradas, querendo entender algo diferente. E Gurudeva disse, eles são muito mais qualificados tecnicamente do que eu. Eles conhecem muito mais detalhes da gramática em sânscrito do que eu. Mas por que ainda assim eles vêm até mim procurar por instruções? Então Gurudeva disse, é porque eu conheço os significados ocultos, né, que eles não conhecem. Por quê? Porque eu tenho a realização da Escritura, né? Então não importa se você é um grande erudito, se você domina uma técnica, né, você não vai conseguir ter acesso porque aquela realização você não tem internamente. Então você não consegue ver além daquilo que as palavras estão ali no sentido mais óbvio dando. Então quando você tem uma realização espiritual, né, quando você é uma alma aperfeiçoada espiritualmente, então você já não se limita por nenhum conhecimento técnico. Tudo se revela automaticamente no seu coração, né? E você consegue ver toda a amplitude, né, do conhecimento das Escrituras, né, conseguindo separar, né, como um cisne, a água do leite e apenas beber o leite. Por isso os grandes mestres são chamados de Paramahamsa, né, os grandes cisnes, que são aqueles que conseguem separar, né, o que é o néctar do que não é néctar, aquilo que é útil do que é inútil, né, e assim ter pleno domínio, né, das conclusões das Escrituras Sagradas, né, e assim eles podem conduzir a humanidade da melhor maneira possível nesse entendimento. Tá? Então, 323. Quem ficar louco igual a mim também poderá, mediante este processo, compreender o significado do Srimad Bhagavatam. Então aqui Mahaprabhu está fazendo uma brincadeira, dizendo que ele é na verdade um grande louco, que ele não entende nada, mas que quem ficar louco igual a ele poderá aí sim entender o Srimad Bhagavatam. Esse ficar louco aqui significa ficar louco de êxtase, né? Tomado por Krishna Prema, pelo amor transcendental. 3.2.4. De mãos postas, Sanatana Goswami disse, meu Senhor, deste-me a missão de escrever um guia sobre as atividades dos Vaishnavas. 3.2.5. Sou uma pessoa muito baixa, não sei o que é bom comportamento. Como é possível escrever orientações autorizadas sobre as atividades Vaishnavas? 3.2.6. Por favor, dize-me pessoalmente como posso escrever esse difícil livro sobre o comportamento Vaishnava. Por favor, manifesta-te em meu coração. Então aqui, Sanatana Goswami, como todo bom Vaishnava, é muito humilde. Ele recebeu essa ordem de Mahaprabhu anteriormente, de escrever um livro sobre o comportamento Vaishnava, e agora ele se coloca na posição de desqualificado para tal tarefa. Então ele pede para Mahaprabhu que ele mesmo se manifeste no coração para que Mahaprabhu dê inspiração, né? Ou seja, Sanatana Goswami, ele reconhece que na verdade a capacidade de manifestar tal conhecimento não virá simplesmente da mente dele, mas sim do próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu.
327. Caso fizesses o obséquio de te manifestares dentro de meu coração e pessoalmente me orientasses no processo de escrever este livro, então, embora eu seja de baixo nascimento, teria esperanças de poder escrevê-lo. Podes fazer isto, pois és a própria suprema personalidade de Deus, e todas as tuas orientações são perfeitas. 328. Chaitanya Mahaprabhu replicou: Tudo o que quiseres fazer, serás, graças ao Senhor Krishna, capaz de fazê-lo corretamente. Ele manifestará o verdadeiro significado para ti. 329. Por que me pedes uma sinopse? Por favor, ouve algumas orientações. Para começar, devemos nos refugiar no mestre espiritual fidedigno. Perdão, a frase não é uma pergunta, é uma afirmação. Por que me pedes uma sinopse? Por favor, então ouve algumas orientações. 330. Teu livro deve mostrar as características do guru autêntico e do discípulo fiel. Então, antes de aceitar o mestre espiritual, a pessoa pode certificar-se da posição do mestre espiritual. De modo semelhante, o mestre espiritual também pode certificar-se da posição do discípulo. Deves descrever Krishna, a suprema personalidade de Deus, como objeto de adoração, e deves deter-te no Bija Mantra, que visa a adoração a Krishna, Rama ou qualquer outra expansão da suprema personalidade de Deus. O Srila Prabhupada faz um comentário bem grande. Deves discutir as qualificações necessárias para se receber um mantra, a perfeição do mantra, a purificação do mantra, a iniciação, os deveres matinais, como lembrar-se do Senhor Supremo, a limpeza e como lavar a boca e outras partes do corpo. Então, assim, Sanatana Goswami ele vai compor um livro famoso que é chamado Hari Bhakti Vilasa, onde todas as regras e, enfim, orientações estão ali, né, para ajudar os devotos iniciantes. De manhã, a pessoa deve regularmente escovar os dentes, tomar banho, oferecer orações ao Senhor e prestar reverências ao mestre espiritual. Ela deve prestar serviço ao mestre espiritual e com a sua Urdhva Pundra Tilaka, a tilaka que a gente usa dos Vaishnavas, deve pintar seu corpo em 12 locais. Deve gravar os santos nomes do Senhor em seu corpo, ou deve gravar os símbolos do Senhor, tais como o disco e a massa. Então, você pode também, né, desenhar no seu corpo com a Gopichanda, né, o búzio, a massa, a flor de lótus, etc. E pode inclusive também escrever os nomes de Krishna, né, no seu corpo. Isso faz parte também do sadhana, da decoração do corpo como um local sagrado. 333. Depois disso, deves descrever como a pessoa deve decorar o corpo com Gopichandan, usar contas no pescoço, juntar folhas de tulasi do arbusto de tulasi, limpar sua roupa e o altar, limpar sua própria casa ou apartamento e ir ao templo e tocar o sino só para atrair a atenção do Senhor Krishna. 334.
Também descreve a adoração à deidade, na qual deve-se oferecer alimentos a Krishna pelo menos 5 vezes ao dia. Deve-se, no devido momento, colocar Krishna na cama. Deve-se também descrever o processo de oferecer Arati e adoração ao Senhor segundo a lista de 5, 16 ou 50 ingredientes. Então aqui no comentário Srila Prabhupada ele descreve, né, os 5 ingredientes mais importantes para fazer a adoração das deidades, que é um incenso de boa qualidade, essências de boa qualidade, seriam, né, perfumes, flores frescas e aromáticas, incenso, uma lamparina de ghee e alimento. Tá? Os 16 ingredientes são uma asana para a deidade, pedir que Krishna se sente, oferecer argya, oferecer água para lavar as pernas, lavar a boca, oferecer madhuparka, oferecer água para lavar a boca da deidade, oferecer roupas, decorar o corpo do Senhor com ornamentos, oferecer essências adocicadas, oferecer flores de boa fragrância, oferecer incenso, lamparina e boa comida e orações. Então, esses são os 16 processos. E depois tem, tudo aqui uma série de instruções. Deve-se discutir as características das deidades, bem como as características da Shalagrama Shila. Também deve-se falar sobre a visita às deidades no templo e sobre a peregrinação a lugares sagrados como Vrindavana, Mathura e Dwaraka. 336. Deves glorificar o santo nome e cuidadosamente não cometer ofensas ao cantar o santo nome. Deve-se conhecer os sintomas de um Vaishnava. Deve-se abandonar ou erradicar todas as espécies de seva aparada, ofensas ao adorar a deidade. 337. Deves descrever os itens de adoração, tais como água, búzio, flores, incenso e lamparina. Deves também mencionar o cantar suave, o oferecimento de orações, o caminhar ao redor do templo e o oferecimento de reverências. Deve-se estudar tudo isso com muito cuidado. 338. Outros itens a serem levados em consideração são o método de realizar Purascharana, aceitar Krishna Prashada, recusar comida não oferecida e não blasfemar os devotos do Senhor. Purascharana são cerimônias ritualísticas, né? E Krishna Prashada é o alimento oferecido para Krishna. 339. Deve-se conhecer os sintomas de um devoto e como associar-se com os devotos. Deve-se saber como satisfazer o devoto prestando-lhe serviço e deve-se saber como abandonar a companhia dos não devotos. Deve-se também ouvir regularmente a recitação do Srimad Bhagavata. 340. Deves descrever os deveres ritualísticos diários e deves descrever os deveres quinzenais, especialmente observar o jejum de Ekadashi, que ocorre a cada quinzena.
Deves também descrever os deveres mensais, especialmente a observância de cerimônias como Janmastami, Ramnavami e Nishinha Chaturdasi. Aliás, o Nishinha Chaturdasi está próximo agora. Em poucos dias teremos. Verso 341. Deve-se observar Ekadashi, Janmastami, Vamana Dwadashi, Ramnavami e Nishinha Chaturdasi. Deves recomendar a abstenção do Ekadashi misto e a realização do Ekadashi puro. Deves também descrever o erro de não se observar isso. Deve-se ter muito cuidado quanto a esses itens. Quem não é cauteloso acaba negligenciando a execução do serviço devocional. 343. Tudo o que disseres sobre comportamento Vaishnava, sobre o estabelecimento de templos Vaishnavas e deidades, e o que quer que digas deve ser apoiado pela evidência dos Puranas. 344. Deves dar descrições gerais e específicas do comportamento e atividades de um Vaishnava. Deves sublinhar as coisas que devem ser feitas e aquelas que não devem ser feitas. Deve-se descrever tudo isto como regulações e etiquetas. 345. Dessa maneira, acabo de dar uma sinopse dos princípios reguladores do Vaishnava. Fiz isso sucintamente, só para te dar um pouco de orientação. Ao escreveres sobre este assunto, Krishna ajudar-te-á, estimulando-te espiritualmente. 346. Dessa maneira, fiz a narrativa de como o Senhor Chaitanya mostrou sua misericórdia a Sanatana Goswami. Quem ouve esses tópicos tira de seu coração toda a contaminação. Então aqui, Kaviraj Goswami, o autor do livro, dá a sua bênção. 347. O poeta autorizado Kavi Karnapura escreveu o livro chamado Chaitanya Chandrodaya Nataka. Este livro narra como Chaitanya Mahaprabhu, com sua misericórdia específica, abençoou Sanatana Goswami. 348. Então aqui ele cita um verso desse livro, Chaitanya Chandrodaya Nataka, que diz: Srila Sanatana Goswami, o irmão mais velho de Srila Rupa Goswami, era um importantíssimo ministro no governo de Hussein Shah, o governante da Bengala, e era considerado a joia mais brilhante daquela assembleia. Ele possuía todas as opulências da posição real, mas abandonou tudo só para aceitar a jovem deusa da renúncia. Embora externamente parecesse um mendigo, um mendicante, e renunciara a tudo, vivia com seu coração imerso no prazer do serviço devocional. Assim, pode-se compará-lo a um profundo lago coberto de musgo. Ele era o objeto de prazer de todos os devotos que conheciam a essência ou a ciência, do serviço devocional. Então, Sanatana Goswami, ele é um associado eterno de Mahaprabhu. Ele trabalhou na corte do governador Hussein Shah, muçulmano na Bengala. E depois, quando Mahaprabhu se manifestou nesse mundo, se encontrou com ele, ele abandonou tudo e se tornou, então, um servo exclusivo de Mahaprabhu, um renunciante, totalmente absorto em Bhakti. Então, esses passatempos, eles são apenas, esses acontecimentos na vida dos Vaishnavas, que aparentemente são mundanos e muitas vezes incompatíveis com Bhakti, são apenas passatempos. O fato dele ter trabalhado com os muçulmanos, tudo isso não diminui a importância dele, nem a posição transcendental dele. Tá? Isso é apenas um passatempo.
Por que isso ocorreu? Não se sabe. Apenas se sabe que assim foi. Tá? 349. Então logo Sanatana Goswami chegou perante o Senhor Chaitanya, ao vê-lo, foi muito misericordioso com ele. O Senhor, que tem a tonalidade de uma flor champaka dourada, abriu os braços e abraçou, enquanto expressava muita afeição. 350. Com o passar do tempo, as notícias transcendentais dos passatempos de Krishna em Vrindavana quase ficaram no esquecimento. Para mostrar claramente esses passatempos transcendentais, Chaitanya Mahaprabhu, em Prayaga, deu a Shrilarupa Goswami e a Sanatana Goswami o néctar de sua misericórdia, para que assim eles realizassem esse trabalho em Vrindavana. Assim acabo de explicar a misericórdia que Chaitanya Mahaprabhu outorgou a Sanatana Goswami. Quem ouvir isto acabará com toda a melancolia existente em seu coração. 352. Quando alguém ler essas instruções dadas a Sanatana Goswami, obterá pleno conhecimento das diversas expansões do Senhor Krishna e do processo de serviço devocional, quer de acordo com os princípios reguladores, quer por amor espontâneo. Dessa maneira, tudo passa a ser plenamente conhecido. 353. Lendo este capítulo, o devoto puro pode compreender o amor por Krishna, as doçuras do serviço devocional e a conclusão do serviço devocional. Quem quer que estude este capítulo pode compreender todas essas coisas até a conclusão final. 354. Ele pode conhecer a conclusão deste capítulo. Pode conhecer a conclusão deste capítulo aquele cuja vida e alma são os pés de lótus de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu e Adwaita Prabhu. Orando aos pés de lótus de Rupa e Shri Raghunatha, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishna Dasa, narro o Shri Chaitanya Charitamrita, seguindo seus passos. Então aqui termina o capítulo 24. Muito bonito, muito filosófico, extremamente técnico esse capítulo. E agora, na próxima aula, daremos início então ao capítulo 25, que conta como todos os habitantes de Varanasi converteram-se em Vaishnavas. Ok? Então, bom dia a todos. Hare Krishna. Vancha kalpatarvyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.